Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta para mais uma live, para mais uma transmissão ao vivo nesse período da pandemia. E eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar nessa noite, bater um papo nessa noite com um dos magistrados trabalhistas que eu mais admiro no Brasil. Estou falando do Dr. Francisco Rossal de Araújo. Ele atualmente é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é lá do Rio Grande do Sul. É professor universitário e é também autor de várias obras jurídicas, dentre as quais eu destaco A Boa-Fé no Direito Privado, um trabalho sensacional que venceu inclusive o prêmio Orlando Gomes e Elson Gottschalk da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Francisco Rossal, ele é um magistrado vocacionado, começou muito cedo em idade e atua há muitos anos na atividade jurídica trabalhista, na magistratura e no magistério. E ele vai, nesse momento, fazer a primeira live no Instagram dele da vida comigo. Eu estou brincando com as pessoas que eu estou... Né, as pessoas estão perdendo a virgindade comigo. O Anderson Chirabi fez a primeira da vida comigo, Karina Fritz também, a doutora Luciane Barzotto, juiz alado também da 4ª Região também, e o doutor Rossal também. Ele pediu aqui que eu explicasse como é que entrava, vamos ver se ele aparece, ainda não apareceu. Eu vi aqui a esposa dele, salve. Tudo bom? Gente, a figura, esse Rossal, figura. Olha, Rodolfo, mas esse dar botão que esposa apareceu para mim não apareceu para o Francisco. Eu apertei aqui algumas vezes, aí eu disse, deve ser assim, aqui no Alegrete deve ser diferente. Então, assim, mas aí é bom, fica então uma live com o casal, entende? Quem Você sabe bota... tenta de novo. Vamos por aqui. Tá. Bom. Então tá, boa live para vocês. Boa live. Então, aí você usa o celular, vai ser divertido aqui. Aí, Tá na verdade, eu acho que foi de propósito. Ele queria que entrasse pelo seu celular para mostrar para o mundo como a mulher dele é bonita, entende? Então, eu acho que era isso. Ele queria se mostrar. Você está vendo? Mas Pode vamos ser. lá. Um beijo, Tá, Manu. Vamos bater um papo. Vou bater um papo aqui. Agora, bota aí o celular na sua frente. Tá ótimo, essas coisas... Desculpa, Rodolfo, perder a virgindade não é fácil, né? Não é Primeira vez fácil. sempre tem algumas dificuldades. Mas eu agradeço muito o convite, viu? Meu querido, pelo menos eu posso dizer com absoluta liberdade que você não foi o único que perdeu a virgindade, né, com essa circunstância de usar a live. Né? Eu tenho feito assim, bate-papo com todo o país. Né? Essa live contigo vai ser minha 81ª. Minha live número 81. Por quê? Porque, efetivamente, desde que eu entrei aqui em isolamento, eu sou do grupo de risco, problemas cardíacos e respiratórios, aí eu disse, olha, como eu acredito, como você, na máxima, quem não vive para servir não serve para viver, eu disse, eu vou servir através desses debates e abrindo a oportunidade. E aí sim, deixa eu falar só um pouquinho mais aqui, porque é o tempo que as pessoas vão entrando ao vivo, você pode acompanhar. Já tem 120 pessoas nesse momento, né, nos vendo. E eu quero dizer a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo que sigam aí o Dr. Francisco Rossal no Instagram para ele se entusiasmar com essa forma de comunicação. Mas dizer a todo mundo que, independente disso, eu sou um fã desse magistrado que está do outro lado da linha aqui comigo. Ele é um professor encantador, é um magistrado dedicado, é um doutrinador de escola, é um ser humano maravilhoso. Né? E, realmente, isso para mim é um grande privilégio, não somente um prazer e uma honra, poder fazer a primeira live de sua vida. Né? A primeira live de sua vida está sendo comigo, e isso, para mim, também. Eu acho que eu vou botar isso no meu currículo Lattes, de tão importante que é. Como eu estava dizendo antes de entrar no ar, o Francisco Rossal tem um livro, A Boa-Fé no Direito Privado, que ganhou o prêmio Orlando Gomes e Elson Gottschalk da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, um dos primeiros textos no Brasil, especificamente, da boa-fé no direito do trabalho, especificamente, né? Um corte epistemológico muito bem feito, um trabalho de escola, e a gente se tornou amigo
né, nessas circunstâncias da vida, em palestras, né, especificamente uma palestra lá no TRT da 12ª Região, em Santa Catarina, que ele é um gentleman. Eu consegui chegar, porque foi naquele momento do caos aéreo, eu consegui chegar com 9 horas de atraso, por causa que fiquei preso na hora. Então, eu cheguei na hora de fazer o check-in do meu retorno. Ele estava falando, ele cedeu o espaço para eu falar, 30 minutos e sair correndo e voltar para o aeroporto. E aí a gente começou uma amizade e eu quero registrar publicamente a minha admiração. E a gente vai, na verdade, conversar hoje. A gente fez um corte epistemológico desse bate-papo sobre o protagonismo da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque desde que eu entrei nessa onda essa maratona de fazer lives, eu fiz com pessoas de todas as partes do país, né, de norte a sul, e de fora do país também. E quando eu estava conversando com o jovem magistrado e professor Rodrigo Trindade, né, batendo um papo sobre as MPs, né, ele falou sobre uma atividade que está sendo desenvolvida no TRT da 4ª Região, que é o TRT do Rio Grande do Sul, do qual Bossal é hoje o desembargador vice-presidente, e em que havia uma possibilidade de se fazer uma aproximação das partes, um estabelecimento de canais de comunicação, como fazer preparatória do dissídio coletivo, mas não para fazer dissídio coletivo, para sim estimular a negociação coletiva, tendo a Justiça do Trabalho um papel de protagonismo nessa aproximação, nessa, vamos chamar assim, de mediação, embora tecnicamente a gente possa discutir se é tecnicamente mediação ou não, mas que é uma aproximação, um amparo de Ares, dentro das atribuições da vice-presidência, mas que, nessas circunstâncias de um Estado grande, haveria a delegação, por causa daquela própria previsão do dissídio coletivo, de uma fase instrutória ser delegada ao magistrado, postulatória, conciliatória, instrutória, delegada para o juiz de primeiro grau, e isso tem valido e tornado efetivo. Eu disse assim, que ideia fantástica! E quem é que coisa... Aí eu disse, juntou a fome com a vontade de comer, como a gente fala aqui, né, na Bahia. Então, saber dessa iniciativa e aprender sobre essa iniciativa é, na verdade, a ideia básica a se discutir hoje. Mas não somente isso. A gente vai ter a oportunidade, uma live pode durar até 50, 60 minutos, né? A gente falar um pouco sobre o tema o protagonismo da Justiça do Trabalho. E já tendo, portanto, mais de 130 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo de todos os cantos do país, notadamente do Rio Grande do Sul, né? Bossal, que bom ter você aqui. A palavra é sua nesse momento. Boa noite, meu estimado amigo Rodolfo Pamplona Filho. Boa noite a todos que nos seguem. Realmente é uma grande honra participar desse evento contigo. Também é um colega que eu admiro e quero bem. E, enfim, eu vou dar um pouco do depoimento de uma experiência que, na verdade, Rodolfo, ela já vem aqui no Rio Grande do Sul há mais tempo. Quem começou isso foi o desembargador João Gislene há 14 anos atrás. O que nós percebemos? Nós percebemos que no espaço do dissídio coletivo, cada vez mais, com o enfraquecimento do poder normativo, etc. e tal, nós estávamos perdendo protagonismo no que diz respeito aos acordos e convenções coletivas de trabalho. Categorias muito organizadas poderiam já celebrar os seus acordos e convenções coletivas e diretamente fazer o depósito, na forma ali dos artigos 612, 613, 614 da CLT, e não passavam pela Justiça do Trabalho. E categorias pouco organizadas ainda tentavam os dissídios coletivos, mas com aquela jurisprudência mais, vamos dizer assim, restritiva do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente depois da Emenda Constitucional 45, exigindo como um acordo, o dissídio coletivo foi, vamos dizer assim, minguando, né, para utilizar uma palavra mais leve, para não dizer que foi morrendo. Sim. Então, o que nós nos damos conta? É que existe um espaço entre o dissídio individual e o dissídio coletivo, propriamente dito, que não é ocupado, que são as demandas massivas. São os direitos individuais homogêneos, as despedidas em massa, os direitos transindividuais, etc. e tal, que às vezes empacam uma negociação
que não é a negociação coletiva tradicional para fazer um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, mas, por exemplo, mediar o impacto do fechamento de uma empresa numa cidade, 1.000 trabalhadores dispensados e o que nós vamos fazer com relação às verbas rescisórias, os critérios de despedida, se é possível retomar isso. Então, o tribunal já vinha fazendo isso. Além, é óbvio, da mediação tradicional nas hipóteses de greve, conflitos coletivos, etc. Mas agora, com a pandemia, essa situação ela se tornou exponencial. Nós estamos recebendo dezenas, para não dizer centenas de pedidos de mediação coletiva nos mais variados aspectos. E eu acho que isso é muito importante porque esse é um nicho que a Justiça do Trabalho cresce, né, na sua importância de pacificação social. E eu posso dar vários exemplos. Né? Por exemplo, eu intermediei, fizemos a mediação aqui de todas as farmácias do Rio Grande do Sul. Né? São 40.000 trabalhadores. Né? Fornecimento de EPIs, coisas básicas, álcool gel, máscara, protetores, distância, tudo isso passou pela Justiça do Trabalho, né? Que, na verdade, nasce de um conflito trabalhista, o sindicato que fez o pedido de mediação, mas ganha uma dimensão pública transcendental. Na esteira das farmácias vieram supermercados, 100.000 trabalhadores. Né? Toda a negociação da higienização, distribuição de máscaras, medidas de proteção, etc. e tal, passaram pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. Né? Nós enfrentamos questões mais difíceis. Né? Por exemplo, hospitais. Né? O maior hospital do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição, 10.000 trabalhadores. E agora, essa semana, ainda vou para o hospital da PUC, Pontifícia Universidade Católica, e o Hospital de Clínicas, também para negociar. Ali são coisas mais graves. Mais graves. Porque, por um lado, né, estão mais expostos os trabalhadores, o risco é muito maior, mas, por outro lado, né, só para dar um exemplo... Estão na linha de frente numa atividade essencial. Né? Exato, e que não podem... A questão era exatamente, aí quem pediu a mediação não foram os trabalhadores, foi o próprio hospital. E disse o seguinte: doutor Francisco, se nós dispensarmos os médicos com mais de 60 anos no grupo de risco, nós não vamos, alguns setores do hospital vão fechar. Não necessariamente os do Covid-19, mas, por exemplo, a maternidade tinha mais de 30% dos médicos com mais de 60 anos. E outros setores de entre 30% e 35%. E não só médicos, enfermeiros e o pessoal do apoio, né? E que não podem, no caso dos hospitais, deixar de trabalhar, porque o hospital é quem salva as pessoas. Exatamente. Então, também, ali... tivemos todo um setor de mediação, separando os setores, dizendo quem trabalha, quem não trabalha. Alguns médicos nós colocamos, vamos dizer assim, na retaguarda, né? Eles não se negaram a trabalhar, mas não foram colocados na linha direta da exposição. Ou seja, esse papel também da negociação coletiva, que poucos se dão conta, não só de pacificação, mas de capilarização. Sim. Né? Por mais precisa que seja a norma, Rodolfo, que venha com as questões, por exemplo, a medida provisória 927, venha com as questões das férias, venha com a postergação do pagamento do fundo de garantia, teletrabalho, ela não atinge a todos de uma forma igual. A medida provisória 936. Então, a negociação coletiva, e que eu chamo que seria a negociação transindividual, né, ela faz essa adaptação ao caso concreto. Isso é fundamental. Qualquer país desenvolvido tem esse papel da negociação coletiva, além, né, da redistribuição da riqueza, diminuição da distância entre ricos e pobres, diminuição entre o maior salário e o menor salário, né, pacificação social, elevação do nível de diálogo social. A negociação coletiva tem essa questão muito prática, que ela capilariza. Eu consigo fazer a solução genérica se adaptar aos casos concretos, ou chegar mais próxima das necessidades reais das pessoas. Sim. E esse é um papel que a sociedade muitas vezes não enxerga da justiça. É verdade. E por isso que é tão importante repassar essa experiência, e que os nossos próprios colegas e os advogados estão se dando conta, né, de quanto é importante que a sociedade saiba em que porta ela vai bater. Né? Se quiser negociação, conciliação, adaptação, bom senso, ser tratada com respeito, com urbanidade, com igualdade, vai na Justiça do Trabalho. Essa é a casa. Né? Essa é a casa. A nossa casa é uma casa em que as pessoas são tratadas com dignidade. Os trabalhadores terão a sua dignidade preservada, os empresários serão tratados com respeito, todos serão tratados com imparcialidade, com só um interesse: encontrar solução para as pessoas.
Né? E isso é sensacional. Eu fico impressionado e eu quero saber mais sobre o procedimento, isso porque é um exemplo, e a frase, algum colega aqui até lembrou assim, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então é importantíssimo, né, compreender então mesmo essa procedimentalização, porque é uma matéria que deveria ser levada no Colégio Precoce, pensar talvez em algum tipo de estímulo de boa prática para que outros tribunais possam fazer. Porque o que eu tenho visto, meu amigo Rossal, né, é o que está acontecendo. Né? Eu tenho feito várias lives, tenho feito mesas virtuais no país todo com essa facilidade da internet, e eu tenho dito que, olha, amigos, estamos vivendo não é um chavão de dizer que é um momento paradigmático. Estamos vivendo efetivamente, deixamos de contar a história para ser testemunhas da história na construção de uma nova realidade. E nessa nova realidade, olha que coisa sensacional, né? Até bem pouco tempo, para quem como eu, e dá aulas em curso de pós-graduação Lato Sensu, por exemplo, a gente via que o direito do trabalho estava meio desprestigiado, né? Eu vou usar uma expressão até mais irreverente, meio escanteado depois da reforma trabalhista, a Lei 3467, né? E dentro dessa ideia, dizendo, olha, que talvez não valesse a pena mais estudar de trabalho, chegávamos a falar, né, de uma ideia de que, olha, a CLT é fascista, não serve para nada, tem de ser revogada, e de repente, com a primeira manifestação legislativa sobre o problema da pandemia, a Lei 13979, né, só aquele pequeno dispositivo que dizia que a ausência por recomendação médica, isolamento ou quarentena não era falta injustificada, já fez, de repente, as pessoas voltarem aos olhos para a disciplina jurídica das relações de trabalho. Nós começamos a querer explicar para as pessoas a diferença de interrupção e suspensão, quem pagava, até quando pagava, e, de repente, naquilo que é uma revolta dos fatos contra os códigos, as pessoas começaram a descobrir na CLT potenciais saídas, não que seja certa ou errada, mas a discussão sobre força maior, a discussão sobre o ato do príncipe, o 502, 503, o 486. De repente, a Justiça do Trabalho reassume um protagonismo. O direito do trabalho, e eu estou dizendo isso com frequência, não é o renascimento do direito do trabalho, porque ele nunca morreu. Na verdade, é uma revalorização do direito do trabalho, em que a Justiça do Trabalho, para e passo, vai e assume um protagonismo nessas iniciativas como a sua, e eu quero saber mais detalhes, mas em outros campos, deixa eu só... da ação civil pública, em sede de ação civil pública, a quantidade de verba de natureza privada que está se deslocando para o combate, a prevenção e a repressão à Covid, ou seja, para a aquisição de material hospitalar, ou seja, nós estamos vendo nesse ponto uma atuação muito mais efetiva, eu digo, na minha micro condição de magistrado de primeiro grau, né? Eu mantenho contato com os advogados, às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo inbox, e as pessoas, doutor, esse meu processo está em fase de liberação de alvará, o senhor pode dar uma olhada? Eu estou despachando, às vezes via WhatsApp, né? E para quê? Para pensar na nossa responsabilidade social, né? Nesse combate à pandemia. Porque eu digo, e aí para tornar ainda mais leve um assunto que é tenso, né? Que talvez a gente precisa lembrar de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Essa pandemia passará, mas nós não seremos os mesmos depois dela. Nós não vamos voltar ao normal. Nós vamos construir um novo normal. E esse novo normal vem com uma revalorização do direito do trabalho e com uma assunção de protagonismo da Justiça do Trabalho. E, meu amigo, eu tenho se tu me permite, ver que você é um dos bastiões dessa postura nova. Diga, querido. Se tu me permite, eu acho que eu estou observando, eu sou testemunha de um brotar, né, literalmente brotar
né, das relações sociais, de soluções para problemas, de conflitos do trabalho e problemas comuns das partes. E eu acho que essa sempre foi a grande força, a grande característica do direito do trabalho, né? Ele brota da sociedade, né, brota do conflito social, evidentemente, e agora, em função das circunstâncias da pandemia, nós estamos vendo isso. Eu falei o exemplo ali das farmácias, dos supermercados, mas poderia também falar um outro problema que nós enfrentamos no dia a dia, são as despedidas, né? Então, eu trabalho desde a pequena empresa que despediu 10 trabalhadores, de um universo de 30, até despedidas em massa de 2.000 trabalhadores que nós temos que atuar. E cada uma delas tem uma circunstância especial. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Assim, nós tínhamos um trabalho com os metalúrgicos de Rio Grande. Uma grande empresa que investe no terminal do Posto de Rio Grande, 2.000 trabalhadores empregados, e ia despedir 500 trabalhadores por conta das limitações da pandemia. Nós negociamos até a última, esse é um outro segredo. As negociações nas mediações, elas têm que ter, como a situação está evoluindo muito rápido, nós temos que trabalhar com perspectivas curtas. Uma semana, revemos daqui, sempre marcar uma nova audiência para reavaliar a situação, né? Tem colegas que estão nos ouvindo, ou advogados que estão nos ouvindo, isso é importante, porque é o que garante que nós construímos. A primeira coisa é a seguinte: olha, vamos voltar a conversar novamente daqui a 15 dias, reavaliando, vamos voltar a conversar daqui a 30 dias. Porque nós não sabemos como a situação realmente vai evoluir portanto, isso é uma forma de salvar a mediação. Às vezes aquele acordo não é como era no caso, assim, o acordo não era possível naquela semana, nós esperamos um decreto do prefeito municipal, veio o decreto do prefeito municipal, modificou a situação e aqueles 500 empregos que estavam perdidos foram recuperados. Então isso é importante que as pessoas tenham consciência, né? Se resolve um problema de cada vez, se resolve com uma limitação no tempo e sempre marcando um retorno, até que se esgote, ou, portanto, tem que ter paciência. Tem que ter muita dedicação, né? Cada tem que vez deixar mais, as pessoas desabafarem. paciência é a palavra. Eu digo assim, num outro corte epistemológico meu, quero mandar um abraço aí para o confrade Gilberto Stummer, que está aí assistindo também, está mandando um abraço a ti também, e dizer que eu tenho feito lives também no campo das relações contratuais, civis, stricto sensu, né? E aí eu digo para as pessoas, gente, não adianta você pensar que o pacta sunt servanda, que a teoria da imprevisão, é uma palavra mágica que vai resolver qualquer problema que você tem. O campo hoje é de negociação. E negociação não se faz de forma arrogante. Negociação se faz com paciência, com alteridade, verificando qual o sentimento do outro. É preciso, novamente invocando um artista, mas um conterrâneo meu, diria Caetano, é preciso saber a dor e a delícia de ser o que é e compreender nesse ponto para justamente poder atuar. Mas me diga mais. Eu acrescentaria ainda, né, dentre todas essas virtudes, uma outra coisa: coragem, Rodolfo. Porque também não é fácil. Vamos pensar sob o ponto de vista dos empresários. Não é fácil chegar e dizer assim: doutor, a minha empresa está quebrada, a minha empresa está com dificuldades. Estou dando casos concretos, né? 95% dos pedidos foram cancelados, eu não tenho como pagar. Eu já negociei, por exemplo, cestas básicas em parcelas rescisórias. Mas depois você vai ver, não, nós vamos parcelar em tantas vezes, etc. e tal. Mas é importante que as pessoas também, eu disse para esse empresário especificamente assim, eu valorizo mais a sua atitude, que veio aqui de boa fé, abriu suas contas, mostrou que está em dificuldades, mas mesmo assim conseguiu fazer alguma concessão diante da enorme dificuldade que passa, do que aquele que simplesmente vira as costas para a justiça ou que vira as costas para o outro, né? Negociação significa também essa humildade que é falado, mas é a coragem de chegar e, como uma pessoa razoável, dizer assim, estou com dificuldades, né? Sei que... Pedir ajuda, né? Vou... dizer, Exato. E mostrar. E a ideia da boa-fé, porque um empresário boa fé é fundamental. boa-fé, ele mostra suas contas. Ele não blefa. Porque o campo do blefe é o que fulmina a credibilidade. Credibilidade não se outorga com decreto. Credibilidade é algo que se constrói. E é preciso realmente ter essa postura diferenciada. E é importante ressaltar isso, porque aí a pessoa pode dizer assim, não, mas eu posso ser um mau empresário, virar as costas e não negociar, né? Mas todos ganham com a negociação, né? Porque a crise vai passar. Nós esperamos, nós não seremos iguais
né, como tu disseste, depois que ela passar, mas a crise vai passar. Vai passar. E as empresas têm que também ter essa perspectiva de dizer assim, estou passando por essas dificuldades, vou ter que fazer ajustes, os sindicatos terão que ceder na sua medida, mas com a perspectiva de criar pontes. Diz assim, Isso. quando passar, nós voltaremos melhor. Isso. Nós construímos uma relação leal, né? Eu vou ter trabalhadores mais comprometidos também. Eu tenho certeza que aquele trabalhador que teve seu emprego preservado, ainda com todas as dificuldades, que tem a sua cota de sacrifício com a diminuição, certamente ele vai valorizar aquele empresário que assim o fez. E eu tenho certeza que o empresário que fez isso também vai valorizar aqueles trabalhadores que concordaram com isso e que se sacrificaram. Isso vai criando laços entre as pessoas. Exato. São empresas que vão recuperar isso no futuro em produtividade. Vão recuperar isso em diminuição do absenteísmo, vão recuperar isso, as pessoas se reconhecendo, se valorizam umas às outras. Dá um sentimento de pertencimento, né? A gente, em inglês, a gente fala brothers in arms, assim, de irmãos de armas mesmo, de pessoas que vão estar junto atuando. Deixa eu mandar também um abraço aqui. Olha, o TRT da 4ª Região é o TRT que eu tenho mais entrevistado gente, viu? Junto com o da 5ª, que é o meu. Então, eu tenho aqui, ó. Estou te entrevistando, já entrevistei o Rodrigo Trindade, a Luciane Basoto, né? Entrevistei o Rafael da Silva Marques, que está aqui mandando um abraço e dizendo que vai fazer um evento em Caxias e estaremos juntos lá quando a pandemia passar. Vou quase cantar. Quando Rodolfo, a pandemia passou, eu quero Rodolfo, estar junto a ti. Vamos lá. Só aceita o convite de Caxias do Sul se o Dr. Rafael nos convidar para ir num restaurante chamado Andréa. Andréa, já está anotado. Andréa, só anota. Só tá diz anotado. Isso, assim, eu aceito desde que nós vamos jantar num restaurante chamado Andréa. Doutor Rafael, o senhor já anotou, já está certo, combinado, sacramentado e registrado na live publicamente. Mas voltando aqui, meu amigo, nesse ponto, como é que me explica esse procedimento específico dessa forma de negociação? Eu queria entender como é que é o start, como é que se começa essa negociação via... A primeira coisa que nós fizemos foi... Já havia, então, há mais de 14 anos, havia esse procedimento, já uma tradição no nosso estado, dos sindicatos pedirem a mediação do tribunal antes de instaurado o conflito. Certo. Então, essa é uma grande virtude. Ela é pré-processual, não há um processo instaurado. Mas ela pode ser incidental a um processo. Pode ser, por exemplo, em algumas ações civis públicas, as partes peticionam mediação, o juiz, evidentemente que eu respeito sempre a jurisdição do colega, que é de primeiro grau, que está com a ação civil pública, mas vários colegas remetem à vice-presidência do tribunal, por despacho, ações civis públicas para uma tentativa de mediação. E se a mediação resolve, ótimo, volta e o colega dá o andamento para arquivar o processo. Se a mediação não resolve, ele exerce a jurisdição. Há uma espécie de acordo de cavalheiros sem nós. Mas o procedimento inicial é muito simples. No site do tribunal, já está ali aberto, mediação, faz uma petição de meia página dizendo: tenho um caso concreto assim, assim, assado. Vamos pensar um exemplo concreto. Tem a despedida de 30 trabalhadores na empresa de supermercado tal, não sei o que mais, assim, assim, assado. Solicito mediação. O tribunal automaticamente faz um processinho, né, para atribuir um número e uma identificação no processo eletrônico e intima a outra parte. As pessoas que vêm voluntariamente, não tem absolutamente nenhuma sanção, né? Mas as pessoas vêm porque confiam em nós. Perfeito. E até hoje nós não tivemos nenhum caso de que não tenham vindo. Pode até, evidentemente, que nós sabemos que as mediações elas têm um limite. Às vezes não é possível chegar a um consenso. Né? Mas todos vêm. E os que vêm, e às vezes dizem assim, olha, doutor, não podemos conciliar, e aí nós encerramos a mediação. Eu posso te assegurar que isso é 10% dos casos. 90% dos casos vem a mediação e cerca de 80%, 85% nós temos conseguido algum tipo de acordo. Então esse é um procedimento muito simples. Entra numa página do tribunal, né? O tribunal encaminha. Nós temos um outro cuidado. As audiências são marcadas o mais rápido possível. Porque nesse caso aqui nós temos pressa. Né? Para tu teres uma ideia, amanhã eu vou ter uma reunião com os outros integrantes da sessão de dissídios coletivos do tribunal, em que o número é tão grande e nós vamos nos revezar, e alguns desembargadores vão me ajudar nisso. Né? Alguns já se disponibilizaram,
Então, amanhã nós vamos fazer uma reunião já para distribuir, para não ficar sozinho nessa tarefa. Então, ou seja, é um esforço conjunto do tribunal. E é uma demonstração para a sociedade também. Então, esse é outro segredo. Solidariedade e presença. Rapidez. E pensar no título da nossa live, de protagonismo, ou seja, não é coragem, porque não nega a prestação judicial, mas não nega também o papel de pacificação. Por quê? Porque isso que é uma das coisas que é mais importante de compreender no nosso papel de representantes do Poder Judiciário. A nossa função primordial é pacificação de conflito, não é para tentar instigar ou exortar ou pensar em acabar com o empregado ou com o empregador. Não. Essa lógica do CPF, CNPJ, do pró-empregado, pró-empregador, é, na verdade, algo que é uma distorção, porque o que nós precisamos, efetivamente, é garantir a paz e a boa-fé. Essa é a linha. Eu preciso registrar, Rodolfo, também, todas as mediações têm a participação do Ministério Público do Trabalho, Excelente. que é um excelente parceiro, né, do Poder Judiciário, né, e traz uma colaboração imensa. Nós temos 2 procuradores que se revezam nas mediações, a doutora Beatriz e o doutor Queiroz, que têm uma experiência já na negociação coletiva, são específicos dentro do Ministério Público para a negociação coletiva, e que trazem sempre os seus aportes com muita riqueza. Né? Eventualmente, fazem sugestões que vão além das sugestões que o próprio, no meu caso, né, que o próprio integrante do Poder Judiciário faz. E é importante, eu acho assim, simplicidade na petição, é uma petição simples. Mas a petição vai acompanhada sempre de advogado ou haja os postulantes? Sim. Normalmente são os advogados dos sindicatos ou das empresas. Eu diria que é meio a meio aqui. Às vezes a empresa nos procura, que está em dificuldades, às vezes é o sindicato patronal e às vezes é o sindicato dos empregados. Mas sempre com esse matiz coletivo ou transindividual, né? São demandas de massa. As demandas individuais nós encaminhamos para o Sejusc. Hoje mesmo tinha uma trabalhadora específica que pediu a intervenção do sindicato, mas era uma questão individual. Aí o Sejusc vai fazer essa mediação, né? O Sejusc de primeiro grau faz essa mediação. Com o Sejusc, ou seja, sim. Esse campo é só uma delimitação de competência, mas isso. Essa atuação. Porque eu imagino que essas audiências, né, seja nesse campo, nessa negociação coletiva, nessa mediação para uma negociação coletiva, seja na atuação do Sejusc, hoje seria tudo virtual. Vocês estão utilizando sessões virtuais, audiências virtuais? Todas virtuais. Pelo Hangouts, como é que tem sido do ponto de vista técnico? Nós fazemos pelo Google Meet e eu tenho feito elas aqui, estou em Alegrete, que é a minha cidade natal. Sim. Né, e todas elas são virtuais. No começo, sabe que o pessoal do Alegrete é meio bagual, né? Tem alguma dificuldade, mas ela funciona muito bem. Funciona muito bem. Né? Tanto é que, quando passar isso, nós vamos manter pelo menos uma faixa das audiências de maneira virtual e a outra presencial, evidentemente. Né? Mas a experiência é exitosa. Para tu ter uma ideia do trabalho, Rodolfo, né? Hoje eu fiz uma audiência que foi das 9 da manhã às 4h20 da tarde. Uma audiência só. Uma audiência. Das 9 da manhã às 4h20. 7h20 de... Esse é bem verdade, era um processo que vinha se arrastando há mais de 8 meses antes da pandemia e que acabou se agravando em função da pandemia, 1.870 empregos que estavam sendo discutidos. É isso, tem que ter paciência e determinação. Um problema de cada vez, construção, né, de pontes, construções de soluções parciais, soluções a médio prazo, soluções a longo prazo, mas principalmente a Justiça do Trabalho fazer o seu papel de potencializador de acordos e de pacificação social. Essa é a nossa grande mensagem. Né? Aqui é a Casa da Conciliação. Os senhores sabem onde vão bater. A porta em que vão bater é na Justiça do Trabalho. Aqui serão tratados com imparcialidade, com respeito e com dignidade. E daqui, se todos colaborarem, teremos uma solução. Se não tiver, exerceremos a jurisdição. Não tem problema nenhum. Olha, mas é uma experiência muito rica. Eu não tenho dúvida disso. E eu digo que eu fico encantado. Sabe que eu sou, né,
Francisco Gonçalves de Araújo, hashtag sou fã. Assumo publicamente a minha condição de seu admirador. Mas eu quero dizer muito mais, porque isso vai muito além da sua atividade. É uma atividade institucional, né, que nos traz, na verdade, fortalece o nosso orgulho de fazer parte da instituição. Eu, como entrei no seu trabalho muito jovem, nós tivemos uma história muito parecida. Eu fui juiz com 23 anos, entrei no seu trabalho com 19 como servidor, né? E estou na magistratura há 25. E nesse ponto, né, tenho acompanhado, né, momentos, né, fases. A vida vem em ondas como um mar, né? E eu tenho visto várias ondas na Justiça do Trabalho. Mas a onda que me agrada imensamente é essa onda que traz um orgulho enorme de fazer parte da instituição, né? Por quê? Porque a ideia de fazer diferença, né? Nós não encaramos a nossa atividade simplesmente como um cargo, mas sim como uma missão. A ideia de efetivamente contribuir para a realidade, né? Para as pessoas que ainda não te conhecem, mas o seu trabalho como magistrado, mas também como cidadão, aquele almoço lá que você faz toda vez, eu vou, não pude esse ano por causa da pandemia, mas eu irei ano Tivemos que transferi-lo para o segundo semestre, mas vai sair o nosso jantar solidário. Vou Mais de participar. 600 crianças ajudando. Eu vou participar. Olha, se eu conseguir, eu vou esse ano nesse jantar solidário aí participar, que é gente que faz a diferença. E ficar perto de gente que faz a diferença engrandece a alma e fortalece o coração. Meu amigo, a gente está falando já há cerca de 40 minutos, fora as nossas baberagens virtuais, mas eu quero dizer que não deve ter doído a sua perda da virgindade virtual. Eu espero que essa primeira live seja a primeira de muitas, né? Por quê? Porque Vossa Excelência é alguém que tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Registro publicamente a minha admiração. Quero dizer a todos que estão acompanhando que essa live vai ficar gravada nas próximas 24 horas aqui no meu perfil no Instagram. Eu vou fazer o download, vou colocar lá no meu canal no YouTube, Canal Pamplona. Se alguém tiver dificuldade em ter acesso ao canal, manda uma mensagem inbox. Meu Instagram é R Pamplona Filho e será um prazer poder ver e rever este nosso papo. Mas aí, já nesses 40 minutos, eu dou a palavra para mais algumas considerações. Eu preciso, já encaminhando para o final, como eu disse, fiz uma audiência que durou muitas horas, eu estou realmente exausto hoje, e depois ainda tivemos uma outra mediação, que foi até quase a hora que começamos aqui essa live, também difícil, dos rodoviários de Porto Alegre. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Eu tenho que agradecer a todas as pessoas que confiam na Justiça do Trabalho. Como tu disseste, né, nós temos em comum que entramos muito jovens, né, como servidores e como juízes, e eu particularmente, Rodolfo, assim como tu, só sei fazer isso. A minha vida é dedicada para a Justiça do Trabalho, a minha vida profissional é dedicada para a Justiça do Trabalho. Entrei com 18 anos na Justiça do Trabalho como servidor, com 22 na magistratura, e eu tenho muito orgulho da instituição que eu pertenço. Eu sei dos seus problemas, sei das suas mazelas, sei das suas dificuldades, mas eu acho que a Justiça do Trabalho tem um grande papel ainda a prestar para o Brasil. Já prestou e tem muito, e agora esse momento que está se vendo a importância que é a existência de um poder judiciário forte, uma instituição, né, jurisdicional forte, até para o equilíbrio, para a preservação da democracia, para a preservação de todos esses valores que nós tanto prezamos. Eu queria fazer um registro muito especial também aos servidores que possibilitam o meu trabalho. Eu tenho equipes que se revezam nas mediações. Dentro da minha competência na vice-presidência também tenho dezenas de servidores que fazem os despachos de admissibilidade de recursos de revista, que seguem trabalhando em teletrabalho, né? Os milhares de servidores de todos os TRTs que seguem de forma anônima, possibilitando que nós,
né? Possamos exercer também a função de magistrado, possamos exercer a função do magistério, né? Que é levar adiante. Né? Então eu preciso agradecer a todos os servidores que têm possibilitado esse meu trabalho. Sem eles eu não poderia me dedicar da forma como me dedico. E agradecer muito a confiança, né? Aos advogados, né? Que vêm, que sabem que vão encontrar no TRT um tratamento, como eu disse, respeitoso, e agradecer, já falei do Ministério Público do Trabalho, e ao amizade, ao carinho dos amigos, que esse incentivo que tu me dá é um grande, vamos dizer assim, bálsamo e um grande combustível para seguir adiante. Nós vamos seguir adiante e vamos construir uma sociedade melhor, a pandemia vai passar e o direito do trabalho vai sair mais forte, mais respeitado e ocupando o lugar que ele merece, né? Que é um lugar de protagonismo dentro da ciência jurídica. Amém, meu amigo, e fico muito feliz em dizer que estou ao seu lado. Estamos juntos nessa luta. E junto com muita gente boa. Só para fazer um registro aqui, o ministro Luciano Castilho está assistindo aqui a live, aqui a filha dele, Ana Carolina Castilho, está mandando um grande abraço. Outra grande figura humana, eu fiz um episódio lá do Papeando com Pamplona com ele, e eu quero fazer um episódio do Papeando com Pamplona contigo, assim que for possível, porque a gente restabelecer as nossas comunicações e encontros presenciais. Mas para dizer que, aproveitar que o ministro Luciano está aqui, né, estamos eu e você, que começamos meninos na Justiça do Trabalho, hoje somos uns coroas simpáticos, mas vemos outros meninos mais jovens do que nós já carregando isso. Está carregando o bastão. Ou seja, quando eu fiz um livro em homenagem, em vida, ao nosso decano aqui, Zezé Catarino, eu e Rodrigues Pinto fizemos em parceria, ele nos disse uma coisa muito significativa, né? Quando eu fiz esse livro, eu tinha 26 anos. Rodrigues Pinto tinha em torno de 70, né? E agora ele está com 90, é mais ou menos isso. E Catarino, na época, tinha 80 e poucos anos. E eu estava começando, eu fui juiz com 23, comecei a ensinar também na mesma época, e estava fazendo esse livro, né? E queria homenageá-lo, porque achava Zezé Catarino o máximo, né? Eu estudei muito mais o pensamento de Zezé fora da Bahia do que na Bahia, porque normalmente ninguém é profeta em sua própria terra, né? Mas eu fui Meu fazer livro de homenagem... cabeceira do concurso, Compêndio de Direito do Trabalho. Exato. O livro de cabeceira. Aí, quando eu cheguei para o Zezé, ele disse assim, ele sempre respeitoso, doutor Rodolfo, o senhor tem se destacado, eu vou lhe dar um conselho, uma dica. Nesse mundo da magistratura, do magistério, do serviço público, do atuar com todos, às vezes nós vivemos uma postura lamentável de competitividade. E isso é terrível. Por quê? Porque a melhor forma do magistério, da produção intelectual, é entender que um não compete com o outro, mas sim que é uma corrida de revezamento em que cada um carrega o bastão no seu momento. Zezé disse, eu carreguei o bastão, passei para Rodrigues Pinto está passando para você, você no momento vai passar para outros e todos nós corremos juntos. Para mim, meu amigo, é uma honra correr ao teu lado nesse protagonismo da Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela honra dessa live. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. Podem pegar a live, já vai ficar aqui gravada no meu perfil no Instagram e depois no meu canal no YouTube. Um abraço, meu querido. Abraço para o Manu. Está marcado, eu vou aí para o jantar. Ela está aqui te mandando um abraço também. Manda um abraço para ela, né? E no jantar solidário do segundo semestre. Olá. Boa noite. Boa noite, querida. E vamos marcar lá com o Rafael para conhecer o André lá em Caxias do Sul. Um abraço a todos e todas. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.